Oi, turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre masculinidade tóxica. Em alguns momentos a gente já disse que ia discutir um pouco essa questão, então hoje é o dia. Vamos conversar sobre o comportamento que é previsto e previsível por conta da forma como as pessoas se relacionam a partir do que a sociedade que a gente vive espera de cada gênero. E nesse caso nós vamos falar sobre como os homens são tratados pela sociedade e o que quer dizer a tal da masculinidade tóxica. Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu fiz para discutir isso, e aí a gente vai seguindo aqui o pensamento que eu fui criando para discutirmos masculinidades. Eu não sou especialista nisso, tenho colegas que estudam masculinidades, mas eu fui dar uma olhada no que eu podia fazer para dividir com vocês, né? Tenho lido algumas questões relacionadas a masculinidades para a gente criar junto esse conceito. Então vamos começar falando sobre o mito da virilidade. Quem é o homem de verdade? Qual é o ideal masculino para a maioria da sociedade? O homem que é considerado viril, o homem que deve ser viril, ele é corajoso, não tem medo de nada, não leva desaforo para casa, não usa cosméticos, não cozinha, não limpa a casa, não chora, reafirma o tempo todo que não é gay, fala e toca o tempo inteiro na sua genitália. Eu imagino que vocês que estão me assistindo, as pessoas da turma, os meninos da turma, não sabem que não são assim, né? Por todas as conversas que nós já tivemos, a maioria de vocês já se colocou, se mostrou de forma sensível com as leituras, inclusive, e claro que entende que esse mito da virilidade é o que faz com que a gente tenha uma sociedade tão desigual, em que homens e mulheres sofrem por conta dessa necessidade do homem de ser este cara viril, né? Mas eu tenho certeza também que vocês vão elencar pessoas que dizem que o certo é isso e que talvez vocês possam ticar aqui as frases das pessoas e vão ver que tem pessoas que se encaixam em todas essas características que eu coloquei. Tem alguns homens que se encaixam em outras características e tem mulheres que repetem este comportamento no sentido de educar os filhos para que eles sejam assim. A mãe que diz para o menino, para de chorar que o homem não chora, né? Então, é bem importante a gente entender que nós também trabalhamos para combater ou para manter o mito da virilidade. Claro que a sociedade tem vários privilégios masculinos, nós já tratamos de alguns, inclusive nos textos que trabalhamos, né, de feminismo negro, de racismo, a gente já trabalhou bastante com a questão do privilégio do homem branco, hétero, cis, e aqui eu só coloquei alguns para a gente lembrar ao longo da história, né? A questão do sobrenome masculino para a mulher e para os filhos é um privilégio da masculinidade. A aliança, que é a marca do marido no dedo da mulher, e que não é comum uma mulher com uma aliança no dedo ter um tipo de comportamento, enquanto o homem com uma aliança no dedo tem outro comportamento completamente diferente. Herança, por muitos anos, era só do homem, só os homens da família tinham direito à herança, as mulheres não. Homens dirigem desde muito cedo. Os homens são ensinados pelos pais, pelas mães a dirigir, enquanto as meninas são ensinadas a fazer outras coisas. Não estou dizendo que todas as famílias sejam assim, não estamos generalizando, mas sabemos que várias famílias são assim, né? E que algumas mulheres ainda hoje são proibidas de dirigir, ou são permitidas de dirigir em alguns lugares apenas, dependendo da sociedade onde vivem. Por muito tempo também a cidadania de alguns países só era passada pelos homens. A mãe não passava a cidadania para a geração dela inteira, né? Mas para os ascendentes. Mas o homem era quem passava. E vocês podem pensar em outros aqui que vocês com certeza colocariam dentro de tudo que a gente discutiu até agora. Eu trouxe para vocês aqui um texto que é das Nações Unidas, que vai dizer que 1 em cada 5 homens morre antes dos 50 anos. E eu estou deixando essa leitura aqui para que vocês façam. Vai demonstrar que, por conta do comportamento do homem, tem que ter que ser dessa pessoa corajosa,
por ter um comportamento promíscuo com relação à sua própria sexualidade, por não ir ao médico, por uma série de questões, os homens morrem antes dos 50 anos na América. Esse dado aqui é das Américas, então eu quero que vocês deem uma olhada nesse texto e assistam também a esse vídeo do Caio César, que é professor de Geografia. Deixa eu clicar aqui só para vocês olharem. Esse aqui é o Caio César. O vídeo tem só 6 Meu nome é Caio minutos. César, tenho 24 anos, sou de Mesquita e pesquiso e escrevo sobre masculinidade desde 2016, por aí. Então, depois vocês olham, o professor foi convidado pela ONU para falar sobre masculinidades e pesquisar masculinidades desde 2016, é bastante tempo, sendo que o tema ainda é pouco conhecido, né? Algumas pessoas já ouviram falar masculinidade, o que mesmo? Agressiva, tóxica, né? Mas é um tema pouquíssimo discutido, há pouquíssimos grupos de homens que vão discutir as masculinidades, mas já, o que é bastante interessante. Deixa eu compartilhar de novo aqui, lá onde a gente está. Eu fechei, então, a guia. Eita, Sandra Nodari. Então, deixa eu abrir de novo aqui. Problemas computadorísticos, eu não devia ter fechado. Deixa eu interromper o compartilhamento e abrir de novo a nossa aula de masculinidades. Esse texto da ONU, ele vai tratar, então, de colocar para vocês como é que os homens se relacionam na sociedade e, por isso, eles acabam morrendo mais cedo que as mulheres, né, com menos de 50 anos. Eu quero que vocês leiam com cuidado e depois vejam o vídeo deste professor de geografia. E aqui estou abrindo, então, de novo a minha aula sobre masculinidades para eu continuar. Eu fiz uma pesquisa para entender um pouquinho mais disso, para falar para vocês também, e trouxe algumas autoras que eu confesso que não tinha lido e que agora acabei conhecendo desde a primeira vez que eu dei uma aula sobre masculinidades. Eu fui procurar essa autora que chama Margarita Pisano. Ela tem um livro chamado O Triunfo da Masculinidade. Eu trouxe alguns trechos do livro aqui para vocês lerem, fiz printzinho ali dos trechos do livro. A inferioridade feminina é um conceito cultural fabricado. Então, ela vai dizer que o que causa a masculinidade tóxica também é o fato de existir o mito da inferioridade feminina. E o que ela vai dizer? O mito da superioridade masculina branca é o que origina e deposita a ideia de inferioridade das mulheres. Ideia que transita pelos tempos e pelas diferentes culturas e raças. Certeza que vocês ouviram e ainda ouvem, né, que a mulher é mais fraca, a mulher é mais sensível. Eu já ouvi de um colega do meu doutorado lá em Portugal, ele não era português, ele é palestino, que ele acha que as mulheres não são boas pesquisadoras porque elas são muito emotivas. Então, assim, é de verdade que a gente escuta esse tipo de coisa, inclusive em vários ambientes, na academia, por exemplo, né? E aí você passa horas discutindo sobre isso para ver se consegue fazer a pessoa refletir um pouquinho, né? E tem que ser pelo amor, não pela dor, porque também não adianta nada. Daí ele diz que a mulher ainda é, quando a gente é um pouco mais agressiva, que a gente é histérica, e assim vai, né? Tudo isso tem a ver com essa figura da mulher que foi criada, né? E a professora Margarita Pisano, ela vai dizer que o mito se modifica, né? Então ela usa Levi-Strauss para sustentar que o mito se modifica através da história, produzindo certas variantes. Mas dentro de uma perspectiva feminista, podemos assegurar que os mitos não mudam em sua profundidade. O que a cultura faz na realidade é posicioná-los de uma maneira contemporânea, para instalar e reinstalar ao seu modo seus próprios poderes e estruturas no inconsciente coletivo. Quer dizer, dentro do feminismo a gente observa que o mito da inferioridade se mantém. Ora, ele
é apresentado de um jeito, ora ele é apresentado de outro jeito, mas que ele sempre surge. E na história recente do Brasil, a gente observa uma fala, por exemplo, da ministra Damares, quando ela diz assim, que a gente não tem que educar meninos e meninas da mesma forma, porque se os meninos acharem que as meninas são iguais a eles, eles vão bater nelas como eles batem nos meninos. Então, em vez da gente educar os meninos a não bater em meninos, e nem tampouco em meninas, é melhor a gente dizer que a menina é mais fraca. Então, os meninos não podem bater nas meninas porque elas são mais fracas, mas eles podem bater nos meninos. Vejam só o que esse pensamento faz com que a gente entenda o mito da inferioridade feminina e com que a gente mantenha o mito da masculinidade superior, né? E cria-se a masculinidade tóxica porque se diz, não, menino pode bater em menina, é normal, né? A força pelo poder de decisões. A professora Margarita vai falar que o patriarcado vestiu como essência desde sua lógica de iluminação, a conquista, a luta, a submissão pela força, hoje se modernizou em uma masculinidade neoliberal e globalizada, que controla, vigia e sanciona como sempre. Então, uma masculinidade neoliberal globalizada. E que manda, que decide, que faz. Mas dessa vez através de um discurso distorcido, menos exposto e em aparente diálogo com a sociedade como um todo, onde vai recuperando, funcionalizando, fracionando, absorvendo e invisibilizando suas oponentes, e traz consigo uma misoginia mais profunda, escondida e devastadora, que é do velho sistema patriarcal. Quer dizer, se antes as mulheres eram proibidas de fazer determinadas ações, eram proibidas de estudar, eram proibidas de votar, eram proibidas de andar sozinhas na rua, aqui no Brasil, em alguns momentos, eram proibidas de ficar à janela, à sacada e assim por diante. Hoje, essas proibições, nestes termos, não existem, né? A mulher pode casar, pode separar, enfim. Só que o patriarcado só se reinventou. Não é que ele deu poder às mulheres, dividiu o poder com as mulheres. Pelo contrário, se a gente for observar com relação aos cargos de poder numa sociedade, vamos ver que quem manda no país e no mundo são os homens. Nós temos sempre um número muito pequeno de mulheres eleitas em cargos. Esse número vai crescendo, mas vai crescendo muito pouco, né? Esse ano, o Tribunal Superior Eleitoral acabou de apresentar os dados de candidatas e candidatos, a gente tem um número um pouco maior de candidatas mulheres, de candidatas a vereadoras mulheres aqui em Curitiba. Não significa que elas serão eleitas. A gente tem um número muito pequeno de mulheres representando os brasileiros e as brasileiras, tanto na Câmara de Vereadores, quanto nas Assembleias Legislativas, quanto na Câmara Federal, no Senado e nas prefeituras e nos governos. Quer dizer que o poder ainda está na mão dos homens, embora eles façam de conta que a coisa é mais dividida em diversas sociedades. E é isso aqui que a Margarita Pisano vai nos dizer, né? Que agora é um pouco pior porque invisibiliza-se essa misoginia profunda, que é escondida e devastadora. Eu trouxe para vocês, então, também um vídeo do canal da Tempero Drag, que eu adoro, a Rita Von Hunt, espero que vocês a conheçam. Se não conhecem, é hora de conhecer. Esse vídeo tem 8 minutos e a Rita, eu vou abrir aqui, vou tentar só não fechar para não perder de novo essa tela. A Rita, ela é... Não, você não está em um episódio de CSI Special. É uma pesquisadora super reconhecida, porque ela tem um discurso teórico incrível com relação à forma de enxergar as desigualdades do mundo. Esse canal dela, então, Tempero Drag, vocês podem seguir, que vão adorar os temas que ela trabalha. E aqui, quando ela resolveu falar de masculinidade tóxica, ela tirou a performance. Então, em vez dela, eu nem sei o nome, Guilherme Terreri, que é quem performa a Rita Von Hunt. Então, eu vou deixar aqui para que vocês assistam, tá, galera? É um vídeo sensacional e que ele vai falar da masculinidade tóxica do ponto de vista do Guilherme Terreri. Então, tá aqui para vocês assistirem. Parem e assistam. O machismo educa os meninos quando diz que os meninos não podem chorar. E aqui eu trago também um vídeo
que vai representar isso. Que os homens são ensinados a ser violentos e os homens são ensinados a não chorar. E essa forma deles serem ensinados a ser violentos faz com que eles não pensem muitas vezes na vítima da violência. E eu queria que vocês assistissem a esse vídeo, Boys Don't Cry, de 3 minutos, e pensem se essa forma de ensinar faz com que os homens também enxerguem que estupro não é uma coisa ruim, né? Eu acabei de ler O Sol é para Todos, e é um livro sensacional, né? Incrível. Eu não tinha lido, eu estou fazendo uma leitura dos clássicos agora como posso, mesmo fazendo doutorado aí, sábado e domingo eu falo assim, bom, eu vou ter lazer, e daí uma das formas de lazer que eu adoro é ler, né? Então, O Sol é para Todos, para quem quiser conhecer. E tem uma frase lá que vai tratar de como o livro foi escrito em 1960, mas ele se passa antes ali, na Primeira Guerra Mundial. Antes de começar a Primeira Guerra Mundial. Vai tratar de como é que um estupro era configurado. O estupro era uma pena de morte naquele estado onde se passa o livro, que é pertinho do Alabama. E o estupro levava o estuprador à cadeira de morte, né? A pena de morte, a cadeira elétrica. Mas como é que você tinha certeza que a mulher foi estuprada? Primeiro, ela tinha que reagir. Ela não podia aceitar. Segundo, ela tinha que gritar muito. Se ela não reagisse, não gritasse, não significava que ela não tinha sido estuprada. Depois, ela tinha que ser virgem. E assim ia, né? Ou tinha que ser bem casada. E, na verdade, apenas as mulheres brancas eram vítimas de estupro. E muitos homens negros eram os responsáveis por cumprir as penas, quer dizer, por ser mortos, indicados por estupro. Então, vale a pena ler esse livro também, mas o que eu estou falando aqui é dessa coisa, né, de como é que você classifica estupro se você não tem testemunha. E no livro, um dos discursos, um dos diálogos diz isso, que o ideal era ter sempre uma testemunha. Crimes contra a mulher não tem testemunhas, né? A gente está vendo aí esse médico nutrólogo que acabou de ser suspenso pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, depois de já ser condenado em segunda instância e das vítimas, né, sobreviventes ao assédio e ao crime de violência sexual que ele praticou, terem sido desacreditadas, né? Então, bem interessante. Se quiserem assistir a essa reportagem do Fantástico, olhem lá, porque vale muito a pena você entender como é que é o modus operandi de quem abusa do patriarcado para agredir, estuprar e assim por diante. Então assistam a esse vídeo aqui e pensem nisso. Por que os homens estupram? E tem um outro documentário que eu vou pedir para que vocês assistam. Então, essa aula aqui tem 4 horas, né? Eu estou apresentando ela e daí vocês param para assistir cada uma das coisas, que é O Silêncio dos Homens. A plataforma Papo de Homem lançou o documentário com o objetivo de provocar reflexão sobre o modelo de masculino que se impõe sobre meninos e homens e como isso acaba por silenciá-los ao longo da vida. Essa foi a forma como a Carta Capital se referiu ao silêncio dos homens. O filme é fruto de uma pesquisa que envolveu mais de 40 mil pessoas. Link para o documentário está aqui. A direção é de Ian Leite e Luísa de Castro. Tem 60 minutos. Eu queria que vocês focassem, quem não for assistir aos 60 minutos, eu sei que nem todos vão, mas que vocês assistam com cuidado os 2 trechos, os 10 minutos do começo e os 10 minutos do fim. Quem sabe vocês começam a assistir e assistem inteirinho, que é melhor ainda, né? Aí eu indico aqui alguns textos para que vocês leiam. Vou abrir aqui esse do Mansplaining. A Rebecca Solnit é uma autora que eu gosto muito. Ela tem um livro que vai discutir muito a questão dos homens responderem pelas mulheres de assuntos que elas dominam ou que às vezes sabem mais ainda do que eles. Então, esse é o conceito de mansplaining. É assim, aí na sala, as meninas que gostam e cobrem futebol vão conversar com meninos sobre futebol e o menino vai explicar para ela algo que ela sabe tanto quanto ou mais que ele. E a Rebecca Solnit, ela é muito interessante na hora que ela vai tratar dessa questão do mansplaining. Então, essa é a Rebecca, está aqui o texto dela para vocês lerem, é uma matéria da Folha, então eu já fiz print para que vocês consigam acessar.
Tem esse texto aqui da Medium, que eu não sei se todos e todas já conhecem, mas é uma plataforma muito interessante. Já vi textos de várias alunas, nunca vi texto de aluno, mas já vi textos de alunas publicados aqui nessa plataforma, na Medium. Aqui, então, é o livro da Rebecca Solnit, que Os Homens Explicam Tudo para Mim, que ela vai discutir essa questão do mansplaining. Então, eu quero que vocês leiam Ensaio sobre o Não Calar, Os Homens Explicam Tudo para Mim, de Rebecca Solnit. Também é um texto que é um textinho curto, mas que vai contar um pouquinho mais sobre a Rebecca Solnit. Então, são 2 textos para falar sobre elas. Depois, eu já falei para vocês que, se quiserem ler um pouquinho desse artigo, do artigo desse livro, vocês podem pedir a amostra lá na Amazon e ler o primeiro capítulo, o que eles disponibilizarem. E aqui, mais um texto para a gente discutir bastante mansplaining. Deixa eu ver qual é esse que vai abrir. Eu conheci a Rebecca Solnit por conta da revista Piauí. O primeiro capítulo do livro está aqui. Então, eu li isso dentro da revista Piauí, me lembro. Era dezembro, eu acho, de 2017. Eu estava querendo fazer doutorado. Li esse capítulo e na hora comprei o livro inteiro. Em janeiro, eu acabei inscrevendo um projeto a partir dessa questão do mansplaining, a partir da questão de na televisão as mulheres falarem pouco, e aí está aí a minha tese de doutorado, que alguns de vocês já conhecem, sobre o que eu estudo. Então, aqui também 3 textos sobre a Rebecca Solnit, para que vocês leiam e entendam este conceito. Aí eu vou indicar uma outra leitura aqui, que é da Chimamanda Ngozi, eu não sei se eu falo o nome dela certo, depois vocês me corrigem, quem descobrir certinho, que é para educar crianças feministas um manifesto. Embora seja um manifesto, né, dedicados a mães, pais, responsáveis, tios, avós, pais e pais, mães e mães, eu queria que vocês lessem do ponto de vista de filhos esse texto. Então leiam e vejam quantas questões vocês já se depararam com os pais, com as mães e com vocês, com amigo, namorada, namorado, sobre as questões trabalhadas aqui. É um manifesto, vocês vão ler certamente em meia hora, 40 minutos, e é muito engraçado, porque eu já li ao lado de homens, né, assim, um homem lendo, né, e daí, nossa, eu já fiz isso, nossa, eu já falei isso, nossa, eu já fiz isso. Quer dizer, é muito interessante você ver a masculinidade tóxica sendo desconstruída a partir da leitura desse manifesto. E assim, leiam e pensem nisso. O que vocês já fizeram que ela fala ali e o que vocês acham da forma como ela fala, tá? E daí a gente debaterá tudo na próxima aula. Então anotem as principais questões que chamaram a atenção de todos e de todas, tá, galera? Tem bastante leitura. Aqui vai dar uns 40, 50 minutos de leitura. Aqui também deve dar ali uma meia hora, eu acho, 40 minutos. Ver o documentário, se não virem inteiro, 10 e 10, pelo menos. 3 minutos. Esse da Tempero Drag, 8 minutos, mas talvez vocês vejam mais vídeos dela. E é isso, galera. Esse textinho das Nações Unidas, vocês veem rapidinho, e esse vídeo do Caio também é bem curtinho. Então, nossa fala sobre masculinidade tóxica tem a ver com a questão de os homens serem educados para ter um determinado comportamento que faz mal não só às mulheres que convivem com eles, mas a eles mesmos, porque eles, por ter de performar comportamentos que a sociedade obriga, eles não choram, eles não contam sobre os sentimentos, então muitos homens acabam se suicidando e sofrendo de depressão e de outras doenças porque não conseguem falar, não sabem falar, não aprenderam a fazer isso. Tem doenças, e doenças venéreas muito também, e outras doenças porque não vão ao médico, não se queixam. E claro, agridem mulheres porque são acostumados a isso. Então, tanto agredir mulheres quanto agredir filhos e filhas, e ainda viver em pé de guerra, né, e dizendo o tempo inteiro não sou gay, não sou gay, não sou gay, não sou gay. Veja, nós mulheres não somos criadas para ficar dizendo não sou lésbica, não sou lésbica, não sou lésbica. Por que que os homens têm essa necessidade de ficar o tempo inteiro com a mão ali nos órgãos genitais dizendo não sou gay, não sou gay? Então assim, a gente estuda com essas leituras um pouco disso e vai compreendendo e construindo essa noção de masculinidade tóxica para que a gente consiga discutir em sociedade e aos pouquinhos ir mudando
o nosso comportamento e também o comportamento das pessoas que estão próximas da gente com muito amor, né? De maneira muito fraterna, que eu já falei para vocês que com gritaria não vai resolver. É isso, então, nos vemos na próxima aula. Deixa eu achar o botão aqui de interromper a gravação. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito confuso, mas as leituras podem ajudar, né? Vão ajudar com certeza, e a nossa discussão da próxima aula daí também é a nossa cereja no bolo. Um beijo a todas e a todos, e até semana que vem.